E aí, galera, professor André Alencar com vocês para comentar um fato que aconteceu hoje no plenário da Câmara dos Deputados. Hoje estava em votação um projeto de lei sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Uma medida que, claro, visa beneficiar as pessoas mais pobres, aqueles mais carentes. Então, uma medida muito interessante. Projeto de lei número 1087 de 2025. Altera a legislação do imposto sobre a renda para instituir a redução do imposto devido nas bases de cálculo mensal e anual e a tributação mínima para as pessoas físicas que oferem altas rendas e dá outras providências. Tanto partidos de esquerda quanto partidos de direita tentaram modificar o projeto para apresentar emendas que pudessem ou aumentar tal base de isenção ou até incluir outras formas de isenções ou de deduções no imposto de renda. Matéria própria do direito tributário. Vejamos as implicações regimentais. Primeiramente, o projeto estava em regime de urgência. Portanto, pelo artigo 120, parágrafo 5º do seu regimento, vamos lá comigo? 120, parágrafo 5º, emenda a projeto em plenário em regime de urgência, parágrafo 4º. Corrija aí, 120, parágrafo 4º. As proposições urgentes ou que se tornarem urgentes em virtude de requerimento só receberão emendas de comissão ou subscrita por 1/5 dos membros da Câmara ou líderes que representem este número, desde que apresentadas em plenário até o início da votação da matéria. A matéria já estava anunciada na pauta desde a semana passada, então recebeu bastante emendas. Porém, o relator, tentando agradar o governo, mas também sem desagradar demais a esquerda e a direita, resolveu, no seu parecer, dar um parecer pela inadmissibilidade, tecnicamente pela inadequação financeira e orçamentária, de todas essas emendas que poderiam trazer uma implicação quanto às receitas sem indicar uma nova fonte quanto àquilo. Então o governo perderia na arrecadação e não teria uma medida de compensação. Por isso, o parecer dado pela inadmissibilidade, ele, entre aspas, mata as emendas quanto àquela questão. Então as emendas passam a não poder mais ser utilizadas naquela tramitação. Ante o exposto, senhor presidente, no âmbito da comissão especial, somos pela inadequação financeira e orçamentária das emendas de plenário de número 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 71, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 93 e 97. Diz o artigo 144 da apreciação preliminar em plenário, fala sobre o recurso contra o parecer terminativo de comissão na forma do artigo 54. A gente sabe que lá no artigo 54 do Regimento Interno existem dois tipos de pareceres terminativos. O da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria, e o da Comissão de Finanças e Tributações sobre a adequação financeira e orçamentária da proposição. E existe, claro, o parecer da Comissão Especial sobre ambas as preliminares. Então, nessa apreciação, vamos dizer, preliminar, o relator, entre aspas, matou aquelas emendas. Entre as emendas, no entanto, tinha uma que eu até ajudei no assessoramento e que o líder para o qual eu presto assessoria entrou no acordo e resolveu não recorrer contra a apreciação terminativa da emenda. Porém, o Partido Novo não entrou no acordo e conseguiu apoiamento, isso inclusive foi dúvida lá no nosso grupo de WhatsApp essa semana, conseguiu o apoiamento de 51 deputados para fazer o recurso contra o parecer. Esse recurso, que tem previsão no 132, parágrafo 2º, 132, parágrafo 2º, ele diz assim: não se dispensará a competência do plenário para discutir e votar globalmente ou em parte projeto de lei apreciado conclusivamente pelas comissões, se no prazo de 5 sessões
da publicação do respectivo anúncio no Diário da Câmara dos Deputados no avulso da ordem do dia, houver recurso nesse sentido de 1/10 dos membros da Casa apresentado em sessão e provido por decisão do plenário da Câmara. Como ele fala 1/10 e não despreza a fração, na verdade a gente vai contar 52. Aquele que está apresentando o recurso mais 51 assinaturas. Então ele precisa do apoiamento de 52 pessoas. O Novo conseguiu as 52 assinaturas e, com base no 132, parágrafo 2º, apresentou o recurso lá do artigo 144. Então, no artigo 144, haverá apreciação preliminar em plenário quando for provido recurso contra parecer terminativo de comissão emitido na forma do artigo 54. Então, no artigo 144, que foi uma dúvida essa semana levantada por um aluno, não tem explicando qual é o prazo, qual é o apoiamento. A gente usa como base o 132, parágrafo 2º. Mas a questão é, o Novo apresentou o recurso e isso embananou a sessão. Como orienta o PL? Tem um recurso antes, não, presidente? O líder Zucco... Nós fizemos o acordo, então o recurso está retirado. Nós estamos tendo um problema aqui de procedimento diante dos destaques apresentados e o relator, o deputado Arthur Lira, vai à tribuna explicar. Para que não haja questionamentos à votação, nós vamos ter que cancelar essa votação e refazer para que o novo parecer seja dado aos destaques e não geremos nenhum tipo de insegurança jurídica. Com a palavra o relator para explicar o plenário. O presidente teve, inclusive, que declarar que uma das votações já tinha sido cancelada, voltou atrás. O relator deu novo parecer justamente para implicar na inadequação financeira orçamentária das emendas. Senhor presidente Hugo, como complementação do voto que foi dado, presidente Hugo, para que fique registrado na casa, de novo baseado no relatório do CONOF pela inadequação financeira orçamentária das emendas de plenário, número 20, 41 e 94, presidente. Depois disso, o Novo apresentou o recurso. O recurso contra apreciação preliminar será votado em plenário, apresentado em plenário e votado em plenário. Olha o que é? Senhor presidente, nós fizemos essa emenda e também esse recurso agora porque nós entendemos que a correção do imposto de renda já deveria ser feita há muito tempo. Deveria ser, na verdade, algo da legislação automaticamente. Que diz o artigo 145. Isso, inclusive, é objeto de prova dissertativa, hein? Cuidado. Não no concurso anterior, mas em outros cargos. Em apreciação preliminar, o plenário deliberará sobre a proposição somente quanto à sua constitucionalidade, juridicidade ou adequação financeira e orçamentária. Senhor presidente, em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Rejeitado o recurso, fica prejudicada a tramitação da emenda de número 94. Então, o Novo apresentou esse recurso e o recurso foi rapidamente anunciado pelo presidente Hugo Mota em uma votação simbólica. Maldade do Hugo Mota, é o que a gente chama popularmente de tratorou. Tratorou. Ele anunciou o recurso em votação, recurso do Partido Novo, aqueles que são contrários à matéria, permanecem como se encontram, rejeitado o recurso. Aí o Novo, não, pera aí. Em votação... Nominal, tem requerimento de nominal, presidente. Vossa Excelência não tem número para pedir verificação. Não é verificação, presidente, é requerimento de nominal, está protocolado, é diferente de pedido de verificação. No recurso não cabe requerimento de votação nominal. Os microfones estavam desligados. Presidente, a gente apresentou requerimento de votação nominal. Aí o presidente meio que tentando tratorar mais um pouquinho. Não, mas o Novo não pode apresentar o pedido de verificação lá do artigo 185. Pelo artigo 185, apenas os partidos que tenham 0,06 de membros ou mais poderão requerer verificação. E o Novo não tem. Então o Novo não podia pedir verificação, mas o Novo não apresentou o pedido de verificação e realmente o deputado do Novo falou, presidente, a gente não pediu verificação, a gente apresentou requerimento de votação pelo processo nominal. Em votação a subemenda substitutiva oferecida pelo relator da Comissão Especial ao projeto de lei número 1087 de 2025.
falando do requerimento do recurso que foi feito aqui. E infelizmente, em virtude da atitude, do presidente Hugo Mota, nós não podemos votar, e se nós não tivermos correção anual do imposto de renda, lamentavelmente foi em virtude da decisão do deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, de não nos dar esse direito. Temos consciência que cumprimos o regimento, a decisão está tomada, Vossa Excelência poderá recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Para orientar pelo Progressistas. Esse requerimento de votação pelo processo nominal, ele tem previsão no 186, agora sim, 86, tá? O processo nominal será utilizado nos casos em que seja exigido quórum especial, quando se mostrar necessário desde logo, ou, para inciso segundo, ou por deliberação do plenário a requerimento de qualquer deputado. Então, pelo 186, inciso 2, o novo pode apresentar requerimento para que a votação seja pelo processo nominal. O presidente tentou desconversar, disse, não, você não pode pedir verificação. Aí o presidente tratorou, chamou a orientação de bancadas, não deu a palavra ao novo. Aí outro deputado do Novo, presidente, questão de ordem, ele tem orador na tribuna. Na verdade, a questão de ordem precede o orador na tribuna. Mas o deputado do Novo respeitou, esperou e depois ele falou, presidente, questão de ordem. O Novo não fez pedido de verificação e o senhor bem sabe que é diferente, que o senhor fechou os microfones para que a gente não pudesse se manifestar no momento, mas na verdade a gente entrou com um requerimento de votação pelo processo nominal. E aí o presidente saiu com uma que eu espero que nunca caia em prova. Ele disse assim, em votação de recurso, não cabe votação pelo processo nominal. Isso não procede nos termos regimentais. Isso não é verdadeiro para uma questão de prova. O presidente ele realmente queria tratorar, queria fazer com que a votação ocorresse logo, e ele não queria dar a votação nominal. Por quê? Porque aquela votação nominal prejudicaria politicamente os deputados que não votassem conforme o pedido do Novo. E, por outro lado, prejudicaria o governo e toda a arrecadação se o recurso do Novo fosse para frente, né? Fosse atendido. Então, era aquela famosa sinuca de bico. Os dois estão ruins, então o presidente meio que quis matar ali, dizendo não cabe votação nominal quando se vota recurso. Mas isso não é verdade. Isso até me acendeu um alerta na hora eu comecei a procurar e vasculhar o regimento. E existem algumas situações, e eu até fiz uma tabelinha para isso no último concurso, algumas situações em que os recursos realmente não passarão pelo processo de votação nominal. Como, por exemplo, no artigo 115, especificamente parágrafo único, que ele fala assim, nas hipóteses desse artigo, caberá recurso ao plenário dentro em 5 sessões. Blá, 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 blá. O recurso será decidido pelo processo simbólico. Então, ele já falou, não cabe nominal. Da mesma forma, no 116 inciso 4, ele fala que também cabe recurso na forma do 115, parágrafo único. Então, é um recurso que não cabe realmente votação pelo processo nominal. Tem mais um lugar, que é lá no artigo 185, sobre a questão da verificação. A gente sabe que se um partido pedir verificação, vai abrir o interstício de 1 hora em que não se pode pedir nova verificação. Porém, existe o requerimento de quebra de interstício. Só que o requerimento de quebra de interstício, parágrafo 7º do 185, ele será submetido à votação pelo processo simbólico. Então existem realmente algumas situações em que o regimento fala que não vai caber a votação nominal, mas essa hipótese do recurso contra o parecer terminativo da Comissão de Finanças e Tributações pela inadmissibilidade não é uma das hipóteses, tá bom? Então cuidado que esse recurso caberia sim à votação pelo processo nominal, o presidente simplesmente não quis dar nessa oportunidade. Que dica longa, né? Um grande abraço e até a próxima.